Olhe para esse aeroporto localizado no Japão. Um dos mais modernos do mundo, capaz de receber 30 milhões de pessoas por ano. Um projeto avaliado em aproximadamente 112 bilhões de reais. Contudo, essa megaconstrução pode estar com os dias contados. Isso porque essa estrutura, que está localizada no meio da Baía de Osaka, está afundando. Exatamente, afundando. Aliás, quanto tempo deve demorar para o aeroporto ficar totalmente submerso? Existe alguma forma de evitar essa tragédia anunciada? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães. Reserve os próximos minutos conosco para conhecer mais sobre o problema do aeroporto de Kansai, o primeiro aeroporto construído no meio do oceano. Também conhecido como KIX, o Aeroporto Internacional de Kansai está localizado na ilha de Honshu, aproximadamente 40 quilômetros distante de Osaka, a segunda maior cidade do Japão. Construído entre 1987 e 1994, o empreendimento fica em uma ilha artificial de quase 11 quilômetros quadrados, construída por aproximadamente 180 milhões de metros cúbicos de areia e rochas retiradas do fundo da Baía de Osaka. Essa impressionante façanha da engenharia permitiu a criação de um aeroporto de classe mundial em uma região com severas limitações geográficas. Para se ter uma ideia da grandeza de Kansai, o empreendimento conta com 2 terminais extremamente amplos. O de número 1, projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Piano, é o maior terminal de aeroporto do mundo, possuindo 1,7 quilômetros de comprimento. Aliás, no Terminal 1 do KIX, são disponibilizados nada menos que 42 portões de embarque. Esse número representa quase o dobro dos 22 portões do aeroporto de Congonhas, um dos principais da América Latina. O aeroporto japonês conta ainda com 2 pistas com 3.500 e 4.000 metros de extensão e uma infraestrutura ímpar. Não à toa, recebeu quase 30 milhões de passageiros em 2019, além de movimentar mais de 800 mil toneladas de carga por ano, sendo um dos mais importantes hubs da área. Atualmente, a criação de ilhas artificiais é algo comum, especialmente em potenciais econômicas do Oriente Médio. No entanto, quando o Aeroporto Internacional de Kansai foi inaugurado, em 4 de setembro de 1994, essa prática era menos comum, muito menos. O KIX foi concebido para um objetivo muito claro: aliviar a superlotação do Aeroporto Internacional de Osaka, o Itami, localizado a cerca de 70 quilômetros do Kansai. Inaugurado em 1939, o Itami continua com a operação, sendo considerado de primeira classe e registrando 6,7 milhões de passageiros em 2021. Porém, devido à sua localização suburbana, cercada por prédios e as frequentes reclamações de poluição sonora, a expansão do Itami foi descartada ainda na década de 1960. Como resultado, surgiu a necessidade de construir um aeroporto nas proximidades de Kobe e Osaka. Entretanto, a expropriação de terras era um grande problema. No período, a construção do Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, gerou fortes resistência popular devido à falta de consultas governamentais iniciais. Nesse contexto, a ideia de um aeroporto offshore começou a ser considerada. Inicialmente, Kobe foi cogitada, mas a recusa do governo local direcionou o projeto para a Baía de Osaka, uma escolha atrativa devido à possibilidade de funcionamento integral sem problemas de poluição sonora e afastamento do tráfego urbano. A idealização do aeroporto de Kansai começou em 1987, em meio à crise da bolha financeira no Japão. O objetivo não era apenas construir um aeroporto, mas criar um marco arquitetônico que revitalizasse Osaka, ofuscada pela ascensão de Tóquio nas últimas 4 décadas. Para este ambicioso projeto, foi escalado Renzo Piano, um renomado arquiteto italiano vencedor do prêmio Pritzker. Conhecido por um estilo pós-moderno e high-tech, Piano trouxe essas características para o KIX, combinando-as com um dos projetos de engenharia de aeroportos mais ousados do mundo. Mas, afinal de contas, por que essa grandiosidade da engenharia moderna está afundando?
Para entendermos por que o aeroporto de Kansai está afundando, é preciso uma análise de alguns detalhes de construção desse megaprojeto. Entre 1987 e 1989, a execução da obra contemplou a perfuração da argila do Holoceno presente na Baía de Osaka. Dos 20 metros escavados, nada menos que 18 metros estavam abaixo do nível do mar. Tal processo permitiu a drenagem de 70% da água desse depósito, algo que solidificou a argila e criou um entorno murado com 2 milhões de colunas de mineral. Essa seria a base do aeroporto japonês. No total, foram escavados 21 milhões de metros cúbicos de argila. Mais de 180 milhões de metros cúbicos de pedras foram utilizadas para construir a ilha. Bem além desses números, sem dúvidas, esse foi um cenário extremamente arrojado de construção. Porém, ele teve um alto custo, e não propriamente os 22 bilhões de dólares investidos no projeto. Ainda na fase de estudos do local, a equipe de engenheiros de Kansai já previa o afundamento do aeroporto 5,7 metros até 1999, 5 anos após a inauguração do projeto. Entretanto, a marca constatada naquele ano foi substancialmente maior, 8,2 metros, ou seja, mais de 67% acima da estimativa inicial. Em 2018, o afundamento da estrutura do aeroporto já alcançava impressionantes 11 metros. Logo, a pergunta que surge é: afinal, por que um dos mais modernos aeroportos do mundo, o Kansai, está afundando? E a resposta para essa questão está em vários aspectos. Construído sobre uma ilha artificial em áreas de águas profundas, Kansai exigiu que o solo de sustentação fosse compactado e estabilizado. Esse foi um desafio técnico significativo, pois a Baía de Osaka é composta em grande parte por argilas moles e altamente compressíveis. Nesse sentido, quando uma carga pesada, como a ilha artificial e as estruturas do aeroporto, é colocada sobre esse tipo de solo, a tendência é ocorrer compactação e afundamento ao longo dos anos. O peso dessas estruturas do aeroporto, incluindo pistas, edifícios e outras estruturas, contribui para a pressão sobre o solo subjacente, acelerando o processo de subsidência. Além disso, o solo subjacente passa por um processo de consolidação, onde a água nos poros é expelida e o solo se compacta. Um processo natural que pode levar anos ou até décadas para estabilizar totalmente. Que os desafios da construção do Kansai são impressionantes, não há dúvidas. E alguns números acentuam essa condição, a começar pelo tamanho da ilha artificial, 10,68 quilômetros quadrados. Vale ressaltar que essa é a quarta maior do mundo em terras recuperadas, atrás somente da Flevopolder, nos Países Baixos, do Aeroporto Internacional de Hong Kong e do projeto The Pearl Island, no Catar. Não menos incrível que esse aspecto é o investimento no projeto do aeroporto, 22 bilhões de dólares. Enquanto a cotação da moeda ao fechamento desse vídeo, tal valor correspondia a impressionantes 112 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, essa quantia é 56 vezes maior aos 2 bilhões de reais previstos para serem investidos na obra de modernização do aeroporto de Congonhas, a partir de 2024. Muito além dessas marcas incríveis, fato é que o afundamento do Kansai reserva um número assombroso. Como descrito há pouco neste vídeo, o aeroporto, até 2018, havia cedido 11 metros em relação ao nível da inauguração em 1994. Quer compreender o que significa tal medida? Para isso, pense em um prédio inaugurado em 2024 em uma região litorânea, apenas 2 metros acima do nível do mar. Enquanto ao nível de afundamento do Kansai, a edificação teria basicamente o térreo e os 2 primeiros andares submersos em 2048. Aliás, será que existe alguma previsão de quando o aeroporto japonês será coberto pelas águas da Baía de Osaka? – 2056. Esse é o ano que especialistas apontam como data para que o Kansai seja submerso. Caso a estimativa se confirme, o aeroporto terá operado por 62 anos. Mas fato é que a administração do KIX tem investido pesado em projetos para reverter
ou ao menos retardar tal acontecimento. Desde a inauguração do aeroporto, há um monitoramento contínuo do afundamento, e medidas de correção são tomadas conforme necessário. Não à toa, para compensar o afundamento da ilha, foram projetadas colunas ajustáveis para sustentar o edifício do terminal. Estes são estendidos, inserindo placas de metal grossas nas bases. A administração do aeroporto investiu ainda mais de 150 milhões de dólares para elevar o quebra-mar e, dessa forma, reduzir as chances de alagamentos. Por tudo isso, não há dúvidas que o Aeroporto Internacional de Kansai é um marco de engenharia e inovação. Contudo, até quando terá condições de operar plenamente é uma incógnita. Dessa forma, resta-nos torcer para que tecnologias e medidas assertivas sejam desenvolvidas ao longo dos próximos anos, para que as novas gerações também possam contemplar e desfrutar de um dos mais espetaculares aeroportos do planeta. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você achou dessa triste história do aeroporto de Kansai? Será que o Japão terá soluções capazes dentro da engenharia moderna em solucionar tal problema de Kansai? Deixa aqui sua opinião nos comentários sobre este tema. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.